Tudo bem? A gente vai começar agora a nossa segunda aula do tópico em Arqueologia do Mediterrâneo Antigo, uma aula dedicada à formação da arqueologia clássica. Como o curso é centrado na arqueologia de Delos, né, e Delos foi escavado dentro do âmbito dessa disciplina, a arqueologia clássica, vale a pena a gente recuperar alguns dos caminhos ou das trajetórias que levaram à organização dessa disciplina. Para começar, a gente passa aqui por uma charge que é bastante recorrente nos cursos de introdução à arqueologia. No centro da imagem vocês veem um grande conflito, né? Uma grande briga, as pessoas se esbofeteando, se esganando. Um está xingando o outro de pseudo-pós-estruturalista, o outro está respondendo como processualista reacionário, o outro está xingando, né? Uma mulher está xingando um outro de falocrata. Tem alguém aqui com uma plaquinha falando para todo mundo, né, para eles queimarem todos os marxistas ou os heréticos neomarxistas ou hereges. Isso daqui é um pouco uma síntese dos debates e embates entre correntes arqueológicas que movimentaram o campo da arqueologia em geral, principalmente a partir dos anos 70 e 80, né, com os desenvolvimentos do processualismo e das várias correntes pós-processualistas. À direita, vocês veem aqui o público, né, um sujeito que está no meio da briga, está até gritando, né, o que, que vocês querem? Né, o público querendo conhecer um pouco lá de arqueologia, por meio do museu, é caracterizado como uma distração irritante para os debates teóricos da arqueologia. No entanto, eu quero chamar a atenção aqui para essa figura no lado esquerdo. Né? Tem um sujeito careca aqui com barba, sentado numa pilha de livros, lendo um livro, se perguntando, né, que barulho todo é esse? Ele está sentado numa pilha onde está escrito CIL. CIL é a sigla para a maior coleção de inscrições em latim organizada nos últimos séculos. Ele está de frente para uma outra pilha de livros que são os Lebs, né, que é uma também coleção em língua inglesa de praticamente toda a tradição clássica greco-romana que sobreviveu ao longo dos séculos e foi coligida, foi compilada e editada a partir do século XVI. E ele está lendo ali um livro de arqueologia clássica. Então essa charge é um pouco uma brincadeira com a arqueologia clássica, como se os arqueólogos clássicos, isso em grande medida foi verdade durante muito tempo, se posicionassem fora dos grandes debates teóricos do campo da arqueologia. Eram vistos como um grupo mais reacionário, um grupo mais conservador, muito ligado à análise dos objetos, dos artefatos, em particular dos monumentos, e não preocupado com questões inéditas ou questões urgentes como o machismo, como o racismo, como a luta de classes, que vai movimentar em grande medida, né, e a luta decolonial também, ou pós-colonial, ou anticolonial, que vai movimentar muito das discussões teóricas da arqueologia. Para discutir um pouco a formação desse campo, né, e o relativo alinhamento dos arqueólogos clássicos, né, o que vai mudar bastante a partir dos anos 70 e dos anos 80, eu quero tomar aqui dois pontos. Né? Primeiro é uma espécie de pré- e proto-história da arqueologia clássica entre os séculos XVI e XIX, né? A partir do debate, do trabalho, conjunto de teólogos, filólogos e antiquários, e depois a organização da arqueologia clássica em relação à arqueologia bíblica, né? Tanto por trajetórias conectadas quanto paralelas. Começamos aqui pelo início, né? A ideia de arqueologia clássica está ligada à ideia de antiguidade. A antiguidade, ela não, como ideia, ela não se organiza na própria antiguidade, não é uma coisa ligada ao objeto, mas é uma representação em relação ao tempo e aos períodos, aos cortes e recortes temporais que a gente pode fazer, que se organizou no século XV e XVI, a partir de duas fontes principais. Primeiro, a discussão estética, né, muito ligada a uma proto-história da arte. Dentro desse âmbito, se via os antigos como sendo muito bons em fazer obras de arte, tanto da literatura quanto das artes plásticas, e os modernos do Renascimento, em particular na Itália, mas também na França e em outros territórios, também como muito bons. No meio, tinha aquela coisa horrível medieval para a cultura, claro, para a estética do Renascimento. Então havia uma arte boa, antiga, uma arte boa, moderna, contemporânea, lá do século XV e XVI, e uma arte medieval inferior, né, na qual os padrões estéticos da antiguidade
haviam sido abandonados, em particular a ideia de ilusão, né, que seria retomada a partir do Renascimento. Uma outra fonte foram as discussões religiosas, né, em particular no âmbito da reforma luterana. Os luteranos têm um projeto historiográfico também de tentar reconstituir um cristianismo puro, pré-organização da Igreja Católica, que estaria sendo restaurado pela reforma luterana. Então, há um cristianismo antigo bom, um cristianismo moderno bom, e no meio o cristianismo dominado pelo clero. Assim se organiza uma visão do mundo antigo como, ao mesmo tempo, originário, ou seja, os traços da civilização europeia se organizam na antiguidade, que é positivo, contra uma Idade Média que é vista negativamente. Bom, o debate sobre a Idade Média ele vai continuar, né? Muita gente, em particular no século XVIII, vai inverter a imagem, né? A Idade das Trevas vai virar quase uma noite estrelada na fala de alguns, né? E ainda hoje esse debate permanece. A Antiguidade aqui, que é o que mais nos interessa, acabou se organizando como uma espécie de berçário da história e da cultura. Lá surgiram a razão, a estética, o próprio cristianismo que estaria sendo restaurado na época do Renascimento. Essa é a divisão tripartite. Aqui no Brasil, né, em virtude, em grande medida, de uma influência francesa, a gente segue uma divisão quadripartite, que é apenas uma extensão dessa divisão tripartite. Além da antiguidade, Idade Média e Idade Moderna, nós temos uma idade contemporânea, começando com a Revolução Francesa. Daí fica claro a influência francesa. Mas o essencial está aqui, né? O antigo, médio e moderno estão vinculados a representações, a projetos de cultura e de estética. Isso vai ser motivado por uma série de revoluções que se organizam a partir do século XV e XVI, iniciadas em particular com a Revolução do Gutenberg, da invenção da escrita por tipos móveis e da imprensa de tipos móveis. O primeiro livro impresso, né, na nova máquina do Gutenberg foi a Bíblia, mas isso muita gente interpreta como sendo uma das raízes da Reforma Protestante, né, a produção em massa de Bíblias e o maior acesso da população à Bíblia, mas muitos textos da Antiguidade também serão editados e transformados em livros e publicados relativamente em massa, né? Isso vai formular o corpo do que a gente chama de tradição clássica. São os textos em grego e latim escritos na Antiguidade que foram preservados a partir de inúmeros caminhos, né? Tanto por copistas nos mosteiros medievais, quanto pelas traduções filosóficas árabes, que vão manter uma série de textos. Isso vai organizar um conjunto de textos que é a chamada tradição clássica. Mas não foram apenas textos que sobreviveram na antiguidade, também muitos artefatos, em particular estátuas, obras de arte que estavam, né, guardadas, mantidas em diversos espaços ou eventualmente enterradas, né, e que foram exumadas por uma série de pesquisas. Muitos edifícios, alguns em pé, outros apenas parcialmente, né, um edifício particularmente bem preservado é o Panteão em Roma, né, o Panteão da época de Adriano, né, com referências a Agripa, mas também ruínas para todo lado, né, em Atenas, em Roma, em Alexandria, em vários territórios, né, tem essa presença muito impactante das ruínas. Para tentar lidar com esse material, se organizam duas disciplinas acadêmicas, em particular a partir das sociedades de eruditos, né, ligados, normalmente financiados pelas grandes monarquias europeias ou pelas cidades-estado italianas. Essas duas disciplinas são a filologia e o antiquarianismo. A filologia é um campo de estudo que vai ter que lidar com as dificuldades ligadas à transmissão dos textos antigos. Ou seja, os filólogos eles querem determinar a autenticidade de um diálogo de Platão. Como saber que aquele manuscrito que é datado, vamos lá, do século XIII em Heidelberg, né, num mosteiro, foi produzido num mosteiro, copia com fidelidade o texto original de Platão? Como saber o que é uma intrusão da época medieval num texto original? Os filólogos vão definir métodos para conseguir determinar isso. Em relação aos artefatos, os antiquários, muito ligados à prática do colecionismo, vão construir uma série de técnicas e métodos para também determinar a autenticidade daqueles artefatos.
Como saber, por exemplo, que uma estátua é um original grego ou romano? Ou é uma cópia romana de um original grego? Ou mais, qual é a identidade daquela estátua? É um mito específico? Bom, os antiquários eles vão se basear justamente nos filólogos. Eles vão procurar os textos que os filólogos estão processando e nesses textos vão atrás de referências a alguns artefatos ou alguns edifícios para determinar a identidade desses artefatos e desses edifícios. Um exemplo bastante eloquente desse diálogo entre o antiquarianismo e a filologia é o processo de identificação do grupo do Laocoonte, né, que é um grupo bem famoso, hoje está no Museu do Vaticano. Há uma referência num autor romano do século I d.C., que é o Plínio, escreveu uma grande enciclopédia chamada História Natural, em que ele fala dessa estátua, né, que estava lá em Roma. Diz, ou disse Plínio, no século I d.C. O grupo Laocoonte foi esculpido, do Laocoonte, foi esculpido a partir de um único bloco, tanto a figura principal quanto as crianças, e as serpentes com suas maravilhosas dobras. Este grupo foi feito em conjunto por 3 eminentes artistas nativos de Rhodes, Agesandro, Polidoro e Atenodoro. Esse grupo foi encontrado no início do século XVI, né, numa vila próximo lá de Roma. Né, a exumação revelou um bloco bastante adulterado pelo tempo e bastante fragmentado. Né? Um exemplo dessa fragmentação é o braço do Laocoonte. Vocês estão vendo aqui à esquerda o próprio grupo e aqui o original, o braço que foi encontrado apenas em 1957. Antes que esse pedaço de braço aqui flexionado fosse encontrado, surgiu um grande debate entre artistas, antiquários e filólogos para tentar determinar qual era a posição exata desse braço. E a visão que ganhou era que o braço estava esticado aqui, estendido, né, ou semi-estendido, segurando uma serpente. Só em 1957, quando esse braço foi encontrado, é que foi feita aqui uma reconstituição provavelmente mais fiel, né, do original. Ou seja, fazer esse tipo de análise depende de uma boa interpretação dos textos e também do conhecimento tanto do corpo humano quanto da história e dos fragmentos e do possível encaixe desses fragmentos. O que vai fortalecer esse processo de conhecimento da antiguidade são as grandes descobertas do século XVI, XVII e XVIII que vão motivar enormes projetos de escavação. Uma das escavações, digamos assim, um projeto de escavação dos mais impactantes para a história da arqueologia são as famosas escavações em Pompeia e Herculano. Pompeia e Herculano eram 2 cidades romanas que foram destruídas pela erupção do Vesúvio em 79 d.C. Pompeia já era conhecida no século XVI, mas escavações sistemáticas só vão começar no século XVIII, em meados do século XVIII. Então aqui vocês têm uma imagem, né, do Monte Vesúvio visto a partir de Pompeia. Em 79 d.C., o Vesúvio entrou em erupção e destruiu, né, encheu de lava e, né, matou toda a população que estava lá em Pompeia e Herculano. Essa cidade foi abandonada e só foi estudada sistematicamente no século XVIII. E o que se encontrou lá foram tanto, né, descobertas fascinantes, né, como os corpos carbonizados, aqui que foram exumados, daqui é uma fotografia do século XX, né, mas dá para ver os vestígios do processo de manutenção e preservação dos corpos que foram atingidos pela erupção, né? No sítio de Pompeia, hoje tem alguns moldes plásticos para fazer referência a esses corpos que estão no Museu de Nápoles, mas também foram encontradas casas inteiras, né? Inclusive com um telhado. Essas grandes casas, ou vilae, né? Tem lá algumas dezenas de casas encontradas em Pompeia, foram preservadas justamente porque a cidade não foi novamente habitada, não foi ocupada depois da erupção, e elas preservam uma série de pinturas que dão um acesso lá direto e sensacional à história da pintura romana. Então aqui vocês veem a Vila dos Mistérios, né, que é bastante ampla, né, e bem preservada, e ela é repleta de afrescos em vários dos seus ambientes. Um deles aqui é esse afresco, provavelmente indicando um ritual de iniciação.
seja, e tem várias pinturas, tanto pinturas religiosas quanto pinturas míticas ou sexuais ou eróticas, né? Tudo muito interessante dentro da pintura encontrada em Pompeia. Mas Pompeia é um desses casos raros em que se tem acesso à pintura na antiguidade, porque em outros suportes dificilmente ela foi preservada, com raras exceções, né? Em Fayum, no Egito, há também um conjunto bastante interessante. Para analisar e para pensar o significado da arte, né, que foi preservada da antiguidade, tanto a interpretação, o nome fundamental na formação desse campo é de um alemão chamado Winckelmann. O Winckelmann vai ser considerado o pai da história da arte porque ele estabelece métodos para a identificação e para conferir autenticidade a algumas imagens e também uma espécie de macronarrativa da organização da arte antiga. A macronarrativa do Winckelmann foi publicada aqui nesse livro de 1764, que é a História da Arte Antiga. Aqui tem um retrato do Winckelmann, que é considerado, né, o pai da história da arte, é um retrato do próprio século XVIII. O Winckelmann vai propor que a história da arte antiga está organizada a partir da busca da beleza ideal. Né? A gente está bastante habituado com essas representações. A arte grega como buscando o ideal do corpo e por aí vai. Isso vai ser estabelecido pelo Winckelmann. Para ele, a arte antiga chega ao seu apogeu no período clássico. E essa é a arte clássica que vai influenciar uma série de outras sociedades. Isso significa propriamente o termo clássico, que mantém essa força de influência e, portanto, a sua atualidade. Um exemplo de arte clássica é a escultura famosa, que é o Doríforo. Essa daqui é uma escultura romana, é uma cópia romana em mármore de um original, provavelmente em bronze, feito em Atenas no século V a.C. Vocês conseguem observar algumas características, né, como uma expressão neutra aqui, meio, né, blasé, o corpo atlético, o contraposto indicando aqui um movimento e gerando uma ideia de naturalidade, uma sensação de naturalidade muito grande nessa estátua. Ela é oposta aos kuroi, que são esculturas arcaicas da Grécia, né? Começam a aparecer lá no século VII, né? E desaparecem em grande medida no finalzinho do século VI. Então isso daqui é um kuros, né? Um garoto do século VI, é o kuros de Anafissos, na Ática, do Croesus, provavelmente um kuros funerário, né? Foi encontrado em articulação com inscrições, o que permite uma identificação mais segura. E dá para ver aqui uma postura bem mais rígida, né, ligada ao cânone egípcio, né, de uma das pernas avançando, a outra sólida, mas sem o contraposto. Né, o corpo humano é visto quase como partes independentes que são encaixadas, não tem organicidade. Já no período helenístico, nós temos o próprio Laocoonte, né, em que não é o contraposto e o equilíbrio clássico, mas é uma exacerbação do pathos, ou seja, da expressão da emoção e das tensões ligadas à história do Laocoonte, que está sendo atacado junto de seus filhos por uma serpente, é um mito ligado ao ciclo troiano, e aqui o sofrimento é reforçado pela contração do dorso, né, e pela contração da musculatura, gerando aqui essa dramaticidade muito maior. Então, para o Winckelmann, o apogeu da arte clássica, ou da arte antiga, é o clássico. Estátuas como o Doríforo. Antes você tem uma formação, né, uma luta para chegar nesse ideal de beleza e equilíbrio, e depois você tem uma decadência, um exagero, muita gente vai associar ao barroco da arte helenística. Dentro desse grande debate sobre a natureza da história da arte antiga, a autenticidade dos clássicos e o que representa a antiguidade para a consciência, em particular europeia, né, em menor escala dos Estados Unidos no século XVIII e XIX, a gente vê aqui uma oposição entre dois grandes livros que são vistos como guias para se pensar a história antiga. O primeiro livro é a Bíblia. Ou seja, é possível contar a história da antiguidade a partir da Bíblia. Quem vai fazer isso é o teólogo e historiador Jacques Bossuet. Ele vai organizar a história a partir do povo judaico e todos os outros povos entram na narrativa na medida em que entram em contato com os judeus. A Bíblia, então, é o grande guia
para essa identidade europeia projetada lá para a antiguidade. Por outro lado, competindo com a Bíblia, às vezes, né, tendo pontos de intersecção, está a tradição clássica. A tradição clássica, ou seja, os textos em grego e latim, vão apresentar uma outra história da antiguidade. É possível organizar também a história da antiguidade a partir da tradição clássica. É o que vai fazer o Bartol Niebuhr no comecinho do século XIX. Ao invés de escolher os judeus como o povo conector que permite uma narrativa unificada, o Niebuhr vai escolher gregos e romanos. Gregos e romanos vão entrar em contato com todos os povos da antiguidade. Então basta contar a história de gregos e romanos e inserir ao longo dessa história a história dos outros povos para ter uma visão abrangente da antiguidade, sem as soluções artificiais, segundo Niebuhr, da escolha da Bíblia como essa referência. Essas duas tradições literárias, a tradição bíblica e a tradição clássica, vão gerar um desejo em vários pesquisadores e exploradores de verificar no terreno a veracidade ou as correlações entre o texto e os artefatos. Assim, o Mediterrâneo passa a ser dividido entre uma área ligada à Bíblia, o Egito, a Palestina, a Mesopotâmia, e uma outra área ligada à tradição clássica, em particular Grécia e Roma. É esse o cenário que se apresenta para o século XIX. Ou seja, os textos são conhecidos, há um trabalho filológico muito consistente para determinar a autenticidade ou falsidade de determinado texto, tanto bíblico quanto da tradição clássica, e uma série de exploradores, né, fazia parte do Grand Tour, da grande viagem, né, que as elites europeias faziam, passar por vários territórios do Mediterrâneo. Esses exploradores, né, com dinheiro, vão viajar pelo Mediterrâneo para tentar encontrar elementos materiais que comprovassem ou que negassem os textos bíblicos e os textos da tradição clássica. Assim a gente chega no segundo ponto, né? A relação entre a arqueologia bíblica e a arqueologia clássica. Primeiro ponto, aqui é a relação entre os textos, os mitos e os artefatos. Os textos da tradição bíblica e da tradição clássica formam uma série de mitos. Ou seja, mito aqui não significa mentira, significa verdade. Né? Mito é uma palavra que é revelada em grego, né? Por oposição ao logos, que é uma palavra mais argumentativa. O mito você não discute, justamente porque ele tem uma revelação dentro dele. Ele é verdade, portanto, para quem acredita. O cristianismo pode ser visto também como dotado de uma mitologia, que é uma série de afirmações sobre o homem, sobre o cosmos, sobre o tempo, sobre o destino, que são pensadas ou são vivenciadas enquanto verdade. É um mito, portanto. Mas os gregos antigos tinham outros mitos, os romanos tinham outros mitos, os vários povos do planeta têm seus mitos. A tradição bíblica, ela fornece os mitos judaicos e cristãos, e a tradição clássica fornece muitos dos mitos gregos e romanos e também mitos de outros povos. Uma série de exploradores, então, vão viajar para o Mediterrâneo para verificar esses mitos, né? Qual que é o elemento de veracidade nessa tradição. Então, aqui destaco dois. Primeiro, no âmbito da formação da chamada arqueologia bíblica, que é o reverendo Robinson e um arqueólogo, o Flinders Petrie. Né? Os dois estão ligados à pesquisa sobre a Palestina e o Egito. O Robinson, né, nascido no finalzinho do século XVIII, ele vai fazer uma série de viagens para a Terra Santa. Ele é religioso, ele é norte-americano, vai viajar lá para a Palestina, procurando sítios mencionados na Bíblia, né, com alguns instrumentos de medição, né, bastante primários, e uma edição em inglês e em hebraico da Bíblia. E ele vai usar um método simples, né, como aquele território está sob domínio árabe, ele vai tentar fazer correlações entre os nomes árabes dos locais da época, do século XIX, com os nomes judaicos mencionados na Bíblia. Com esse método simples, ele consegue identificar mais de 100 sítios arqueológicos associados à tradição bíblica. Nem sempre a identificação lá era muito precisa. Né? Um caso famoso é quando ele estava procurando a cidade de Armagedon, né? O local onde a Bíblia fala que vai acontecer a última grande batalha, né, do fim do mundo. Ele procurou vários territórios, né, com grandes pistas de onde estava Armagedon, subiu e desceu o morro, subiu e desceu, e ele sabia que estava em algum território próximo do Tel, né, do monte de
Megido. Ele subiu um monte e não encontrou. Ele não sabia que ele estava em cima de Megido, ele estava em cima de Armagedon, né, que é esse tel que vocês conseguem observar. É um monte, e esse monte ele é formado, né, tanto por uma camada natural, mas daí por sucessões de cidades que foram sendo construídas uma em cima da outra. Né? Ele identificou aquilo como sendo um monte natural e não percebeu que era a própria Armagedon. Né? Isso vai ser identificado posteriormente. O Petrie, por sua vez, né, ele vai ser central na egiptologia, mas ele vai encontrar, né, e é fundamental para a arqueologia bíblica, ele vai encontrar em 1896 a chamada Estela de Merneptah. Essa estela é ligada ao faraó Merneptah, que governou o Egito no finalzinho do século XIII a.C. Tem uma inscrição das realizações desse faraó, e na penúltima linha, né, a linha 27 dessa inscrição, tem esse conjunto de hieróglifos. Né? Eu espero que vocês estejam fazendo o curso de hieróglifo, inclusive, né, vai ser oferecido pelo GTHA e eu vou divulgar mais para vocês, mas vocês vão ver aqui que esses hieróglifos, esse conjunto, significam justamente Israel. Essa é a referência mais antiga do nome Israel nas inscrições. Né? O hieróglifo já havia sido decifrado, lógico, né, no final, né, em meados do século XIX, e o Petrie ele consegue identificar nessa estela uma referência no final do século XIII à existência de Israel. A ironia é que o Merneptah, nessa inscrição, diz que ele destruiu Israel, né? Que as sementes de Israel não existirão mais. Né? Justamente é a forma mais antiga, e ele consegue, né, mostrar aqui, né, que já no século XIII a.C. existia Israel. Até hoje isso anima fortemente os debates em arqueologia bíblica que buscam atestar a veracidade de Moisés, do Antigo Testamento, das tábuas da lei de Deus e por aí vai. Um outro personagem central, né, para a formação dessas arqueologias mediterrânicas, como vocês viram no texto da Camila Zanon que eu passei para vocês, é o Heinrich Schliemann. Schliemann é um comerciante muito rico, né, fez fortuna na corrida do ouro nos Estados Unidos, um alemão. Ele, com essa fortuna, resolve ir para o Mediterrâneo para verificar a veracidade de Homero. Ou seja, dificilmente se acreditava que os deuses antigos existiram. No entanto, as cidades, os personagens, né, mortais, vão ser vinculados a uma tradição de que, sim, eles existiram. Né? Até hoje, vocês podem ver naquele filme Troia. Né? O diretor, para dar sentido para o filme, né, dentro de uma esfera não mítica, ele tirou os deuses e manteve os heróis. Né? Transformando numa história de amor, meio piegas, tal, mas a gente pode discutir isso em alguma outra circunstância. Mas aqui é quase uma crença de que os personagens mortais existiram, isso já está em Heródoto, já está nas fontes antigas, e que você pode excluir os deuses dessa narrativa. Como vocês viram no texto da Camila Zenon, havia um enorme debate para a identificação de Troia. Ou seja, onde ficava a cidade de Príamo, né, Troia? Havia uma cidade antiga que era a Alexandria Troas, que era identificada da própria antiguidade como sendo uma Troia possível, e essa vai ser uma tradição que vai se manter ao longo dos séculos. Mas aí diversos pesquisadores vão achar muito estranho que a localização de Alexandria Troas, né, todas estão aqui na costa da Turquia, do Mar Egeu. Aqui à esquerda vocês conseguem ver com detalhe. A localização de Alexandria Troas era muito próxima da praia. Homero fala que o exército grego montou acampamentos na praia e ia fazer guerra, né, diante das muralhas de Troia. Isso aqui seria pouco espaço, né, para fixação desse acampamento, para ter segurança em relação a ataques a partir da cidade de Troia. Uma outra candidata era a vila de Bunarbashi, aqui também, na Turquia, que por sua vez parecia muito distante da praia. Né? Era uma distância muito grande do litoral até essa vila, né, onde ficaria Troia, para os guerreiros gregos atravessarem, né, nos dias de batalha. Schliemann, né, seguindo uma tradição já instituída por outros, apostou todas as fichas no monte Hisarlik, né, que significa fortaleza, que tinha lá vestígios de fortificação. E ele organizou as escavações em Hisarlik, porque teria uma distância adequada do litoral para a própria fortaleza. Aqui um retrato
fotográfico do Schliemann e sua cartola. Aqui uma vista de Hisarlik, né? Lembrem lá da discussão de Armagedon, né? Parece que esses montes eles são naturais. De longe dá para imaginar que eles são naturais, mas eles são várias cidades construídas uma em cima da outra. E o Schliemann vai conduzir grandes escavações já no século XIX, com o objetivo claro de buscar a cidade de Príamo, né, que é mencionada lá no contexto da Ilíada. Ele faz escavações e ele encontra uma série de tesouros, né, com muito ouro, com muito material prestigioso, e ele vai identificar essa Troia como sendo a de Príamo. Vocês viram no texto que ele se equivocou, né, mas muito do que ele encontrou foi depois enviado para a Alemanha. Durante a Segunda Guerra Mundial foi capturado pelos russos, né? Algumas dessas joias estão no Museu Pushkin, em Moscou. Aqui é uma fotografia da esposa do Schliemann, a Sofia Schliemann, né? Uma grega, vestindo, né? Usando essas joias encontradas no suposto tesouro de Príamo. A Troia identificada, a Ilíada por Schliemann, né, provou-se que não era a correta, né? Hoje a Troia identificada, a Ilíada, é a Troia 7A, mas existem 9 Troias construídas, 9 sítios ou 9 cidades arqueológicas construídas na formação desse tel, né, desse monte em Hisarlik, né? Aqui tem um corte dessas várias Troias, aqui com os números, cada cor indica uma camada da cidade. Então aqui está a cidade ou a aldeia mais antiga, e em cima dela foram sendo construídas muralhas e casas. Isso é um hábito que havia principalmente no Oriente Próximo, né? Você não precisa destruir, mas também no Mediterrâneo, você não precisa destruir toda a construção. Você simplesmente derruba as paredes, mantém as fundações, coloca uma camada de solo em cima e constrói em cima. Assim os territórios eles vão aumentando de altura. Isso é visível em Roma, né, em Atenas. Às vezes você tem a construção, a camada de solo atual é 12 metros mais alta do que o solo na antiguidade ou no período pré-histórico. Schliemann, além de descobrir Troia, né, uma série de artefatos que ele vai associar à Ilíada, ele também vai descobrir e escavar sítios na própria Grécia continental. Um exemplo é o sítio de Micenas, que fica na Argólida, né, é uma região alta aqui, próximo de desfiladeiros. Né, Micenas era, né, óbvio, conhecida na antiguidade, né, e ao longo dos séculos detém aqui uma muralha chamada ou dita ciclópica, né, com blocos tão grandes que os gregos acreditavam que apenas os ciclopes eram capazes de organizar. E o Schliemann organizou grandes escavações em Micenas, em particular nesse espaço aqui que é o chamado círculo tumular. Né, é uma estrutura de planta circular com uma série de túmulos dentro. Esses túmulos foram escavados e permitiram, né, a exumação de uma série de artefatos, né, bastante valiosos, como essas máscaras funerárias e copos. Essa máscara funerária, em particular, foi identificada a Agamenon, o rei, né, de Micenas, no contexto da Ilíada, não, desculpem, o rei de Argos, né, mas está associada à casa real dos Átridas. Então foi identificada uma série de artefatos com personagens concretos da Ilíada, como Agamenon, Menelau e por aí vai. Alguns artefatos encontrados em Micenas apresentavam essa riqueza cultural. Né? Um exemplo é esse riton, né, um cálice em forma de cabeça de touro, né, aqui um material bastante valioso, com ouro e bronze, e também armamento. Né? Isso daqui é uma lâmina com uma gravação de figuras com uma série de materiais, indicando aqui uma caça aos leões. O touro, né, é bastante importante na mitologia grega. Tem uma série de mitos ligados ao touro, né, em particular o ciclo de Teseu. Teseu, né, a sua juventude e morte estão vinculadas à figura do touro. Mas, em particular, a Creta. Né, Teseu é o herói que mata o Minotauro. A caça aos leões também mostra a ligação dessa cultura com as tradições próximo-orientais. Né? Muitos dos relevos neo-assírios, né, e da tradição mesopotâmica têm a ver com a prática ritual de caça aos leões. Esses correlatos levaram alguns exploradores a procurarem mais, né, elementos para além da narrativa
tanto tanto na narrativa bíblica quanto na narrativa homérica. Um exemplo desses exploradores é um britânico chamado Arthur Evans. O Evans, né, aqui é um retrato dele do comecinho do século XX, ele vai para Creta, com as informações do ciclo cretense da mitologia, né, de Minos, Minotauro, Teseu, Labirinto de Creta. Ele vai explorar o território e vai chegar até Knossos. Em Knossos, ele organiza uma grande escavação, né, com centenas de escavadores, e lá ele encontra o famoso Palácio de Knossos, né, que tem vários artefatos. Dois dos mais famosos são essas chamadas deusas serpente, né? Essa daqui é integral, essa daqui, que é mais famosa ainda, tem uma reconstituição do próprio Evans, e aqui uma planta do Palácio de Knossos. O desenvolvimento da exploração em Creta revelou uma série de outros palácios, né? Ou palácios entre aspas. Há um debate se é um palácio, se é quase um centro urbano muito complexo, né, com oficinas, santuários, ou se é um grande espaço de santuário. Há um enorme debate sobre isso. Mas existem os palácios de Knossos, mas também em Malha e Festus, né? Vocês podem ver algumas semelhanças entre esses três palácios aqui. Em particular, a existência de um pátio aberto central, ao redor do qual se organizam corredores e salas, né, com um grau cada vez maior de exclusividade, né, com restrições e bloqueios ao acesso. O desenvolvimento das escavações em Creta e também nas regiões ao redor revelaram também arte no contexto cretense ou da chamada arqueologia minoica ou minoana. Então aqui vocês conseguem ver um sarcófago encontrado em Hagia Tríada, em Creta, por um arqueólogo italiano que é o Roberto Paribeni, com uma cena aqui de ritual, e aqui um detalhe de um fragmento de afresco encontrado em Knossos, que foi chamado pelo Evans de aparisiense, né, justamente por esses traços aqui, né, uma maquiagem, por uma expressão que seria ligada às mulheres parisienses da Belle Époque. Com isso, né, é toda uma nova civilização ou novas civilizações que aparecem para o conhecimento arqueológico. Não era mais só a arqueologia bíblica ou a arqueologia grega e romana, mas tem aqui uma arqueologia da Idade do Bronze, da época dos poemas, da época da Guerra de Troia, né, ainda que a datação dos poemas seja super complexa. Né, num primeiro momento, né, uma ocupação da ilha de Creta e a formação de uma civilização minoana que vai influenciar a Grécia, e depois a formação de uma sociedade grega micênica, que é a que vai entrar em contato com Troia e que vai eventualmente dominar a própria ilha de Creta. Esse domínio micênico sobre Creta, ele é evidenciado também na escrita. Essa escrita aqui, né, é um tablete escrito em linear B. O linear B é um sistema de escrita que foi decifrado em meados do século XX, né, apenas, e quando ele foi decifrado, descobriu-se que era um sistema de escrita de base cuneiforme, mas para inscrever o grego, ou seja, é língua grega que está escrita aqui. Esses tabletes são encontrados em grande quantidade na Grécia continental e em Creta, em estratos associados ao período posterior ao século XV a.C. Havia uma escrita em Creta, né, o chamado Linear A, que ainda não foi decifrado. Um dos artefatos mais importantes é o chamado Disco de Festo, né, uma datação muito abrangente para o Disco de Festo. Tem gente que defende para o século XIX a.C., outros para o século XIII a.C., mas é uma escrita da língua local, cretense, né, que ainda não foi decifrada, mas indica lá uma ocupação anterior em Creta, anterior à ocupação e ao domínio grego. Com isso, a gente vai tendo uma visão muito mais complexa da arqueologia do Mediterrâneo. A arqueologia romana, né, muito centrada nos vestígios da própria cidade de Roma, também vai se desenvolver, mas também vão ser acrescidos outros saberes, os outros territórios da arqueologia romana. Um exemplo é um sítio no norte da África conhecido como Tingad. Esse sítio foi primeiro descoberto por um explorador escocês chamado James Bruce, né, que vai em meados do século XVIII para Argélia e encontra uma cidade com características romanas, com templos, com ruínas romanas. Pouca gente deu atenção para o relato do Bruce,
até que o cônsul britânico na Argélia, o Robert Playfair, ele vai para Tingado e ele começa, já no século XIX, a organizar essas escavações. E as escavações revelam uma cidade, né, planejada, aqui com uma estrutura muito forte, de semelhança muito grande com acampamentos militares, no norte da África, com uma série de ruínas romanas, de casas, fundações de casas e templos, mas também exemplos como esse teatro aqui dentro da malha urbana de Tingad. Com isso, a imagem que se constrói da arqueologia mediterrânea se torna mais complexa. Aqui vocês podem observar, né, qual é o cenário da arqueologia do Mediterrâneo no final do século XIX e começo do século XX. A arqueologia bíblica se concentra na região da Palestina. A egiptologia se desenvolve com a decifração dos hieróglifos e com uma série de descobertas e escavações ao longo do século XIX, a ponto de se separar da arqueologia bíblica, né? Tem o seu desenvolvimento próprio. A assiriologia também se distingue da arqueologia bíblica, vai ser o estudo dos tabletes cuneiformes, que vão ser decifrados no século XIX e vão ser associados a uma série também de monumentais escavações na região da Mesopotâmia até a Síria. A arqueologia grega, né, tanto proto-histórica, desse período em que já tinha grego escrevendo linear B, mas antes das cidades-estado, conhecidas do período clássico, a chamada Idade do Bronze, e também da arqueologia minoana, a que vai se desenvolver. E a arqueologia romana, ela se expande da Itália para abranger as colônias e as fundações romanas em todo o Mediterrâneo. O quadro que a arqueologia clássica tem, portanto, no século XX, é ao mesmo tempo mais amplo e mais restrito. Né? Alguns territórios estão excluídos da pesquisa da arqueologia clássica, né, pela siriologia, arqueologia bíblica e a egiptologia se organizam como entidades autônomas. No entanto, o que se conhece de arqueologia da Grécia e de Roma também se amplia tanto no tempo, com a descoberta das civilizações da Idade do Bronze, quanto no espaço, encontrando as fundações nos vários territórios que foram dominados pelo Império Romano. Esse é o quadro da arqueologia clássica no século XX, que vai começar, né, a ser fortemente afetada pelos debates teóricos da arqueologia, como a gente viu lá naquela primeira charge. Ao longo do curso, a gente vai especificar mais alguns desses caminhos, em particular a crítica ao eurocentrismo que está implícito na própria categoria arqueologia clássica. Hoje se pensa mais em termos de uma arqueologia do Mediterrâneo, respeitando-se as tradições da arqueologia clássica, toda a fortuna crítica, todo o trabalho metodológico desenvolvido. No entanto, pensar esses conjuntos de artefatos, essas descobertas, mesmo essas civilizações, dentro de seu contexto espacial mediterrâneo. Essa é pelo menos a via que a gente vai desenvolver aqui. Então espero que tenha ficado claro e a gente conversa nas atividades síncronas. É isso, pessoal.